Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí, lembrando que hoje é terça-feira, dia 20 de outubro. Peguem o livro de ciências de vocês, abram na página 274. Nós iremos falar sobre fontes de energias renováveis e não renováveis. Fonte de energia é tudo de que podemos obter algum tipo de energia. As fontes de energias podem ser classificadas em renováveis ou não renováveis. As renováveis são aquelas em que a obtenção de energia acontece a partir de recursos naturais que podem ser renovados, considerados inesgotáveis. As principais são a força do movimento da água, dos rios, dos mares, ondas, os vegetais, madeiras e alimentos, embora seja necessário manter um programa para explorar esses recursos de maneira sustentável, o interior da terra, a força do vento, o calor e a luz do sol. Cascas e bagagens de vegetais são utilizados para a produção de combustíveis, como o biogás e o bioóleo. Então, as renováveis são que têm uma fonte inesgotável, certo? E as não renováveis são aquelas em que a obtenção de energia acontece a partir de um recurso natural esgotável, ou seja, podem acabar num determinado espaço de tempo. As principais fontes de energias não renováveis são o petróleo, carvão, o gás natural, o urânio e gases derivados de petróleo, né? Embora uma determinada fonte de energia forneça um tipo de energia, é comum essa energia ser transformada. É o que acontece, por exemplo, nas pilhas, que transformam energia química em elétrica, na conversão de energia nuclear em energia elétrica, energia do movimento da água em energia elétrica, energia humana em energia cinética, etc. Hoje em dia, é preciso pensar em utilizar fontes de energia de maneira sustentável, ou seja, basear as ações de produto e consumo de acordo com os critérios de desenvolvimento sustentável. Isso porque, nesse tipo de desenvolvimento, é preciso dar à natureza o tempo necessário que ela precisa para repor a quantidade de recursos naturais ou fontes de energias que foram exploradas. Assim, é possível deixar para as gerações futuras recursos naturais e as fontes de energia numa quantidade e qualidade suficientes para a sobrevivência. Então, olha lá, eu tenho aí fontes de energias não renováveis, as principais são petróleo, carvão, mineral, gás natural e urânio. Renováveis, as principais são a água, madeira, interior da terra, o sol, o vento, álcool, gás natural, as ondas, mares, rios, né? Então vamos lá, vamos realizar aí, pessoal, as páginas 277 até a página 281. Façam e retornem para a gente fazer a nossa correção. Então vamos lá. Número 1. Observe as imagens e marque apenas aquelas que representam fontes de energia. Então, quais são as que são representadas aí? O isopor é uma fonte de energia? Não, né? A água aí, sim. Então, vocês irão marcar um X. A próxima aí é a água, né? Um negócio puxando a água. Ela também é. E a próxima é o sol, né? Que também é uma fonte de energia. Então, só o isopor que vocês não irão marcar. 2. Explique a classificação das fontes de energia. Então, fontes de energia renováveis são aquelas em que a obtenção de energia acontece a partir de recursos naturais que podem ser renovados, né? Considerados o que? Inesgotáveis. E as não renováveis são aquelas que a obtenção de energia acontece a partir de recursos naturais esgotáveis, ou seja, podem acabar num curto espaço de tempo, né? 3. Escreva quais são as fontes de energias mais comuns de acordo com a classificação. Principais fontes de energias renováveis é a força do vento, do movimento da água, né, dos rios, mares, ondas, os vegetais, madeira, alimentos, embora seja necessário manter um programa, né, para explorar esses recursos de maneira sustentável, o interior da terra, força do vento, calor, luz do sol. E as principais de fontes de energias não renováveis são o petróleo, carvão, o gás natural e o urânio. Número 4. Observe as fontes de energia e classifique-as escrevendo R's para renováveis ou N para não renováveis. Então, olha aí, essa aí, a primeira é a água, né? É uma renovável. A madeira também, essa aí é um tipo de energia eólica que depende do vento
então também é renovável. Agora essa outra aí é tipo um carvão, né? Então ela não é renovável. O sol aí com a água renovável. E esse próximo aí, eu não sei se é um petróleo, se é um carvão, não consegui identificar, mas ela é não renovável. 5. Escreva 3 exemplos que mostrem situações em que diferentes fontes de energia são utilizadas. Então, aí é com vocês, né? Vocês irão escrever exemplos aí de situações de fontes de energia são utilizadas. Por exemplo, que tipo de energia, que tipo de fonte utiliza da água, da madeira, do vento, tá? 6. Observe as imagens que representam fontes de energia limpa e suja e depois escreva com suas próprias palavras porque é necessário priorizar as fontes de energia limpa. Então, olha aí, as fontes de energia limpa, né? O vento, a água, o sol, os vegetais. As sujas aí, ó, de indústria, né? As poluições aí. Então, vocês irão escrever aí. 7. Leia o texto abaixo. O Brasil é o 7º consumidor de energia do mundo, diz o Banco Mundial. O Brasil ficou com a 7ª colocação no ranking dos maiores consumidores de energia do mundo. O país ficou atrás de China, Estados Unidos, Rússia, Índia, Japão e Alemanha. Conta com cerca de 99% da população já com acesso ao serviço, segundo o relatório divulgado nesta terça-feira pelo Banco Mundial. Agora cite pelo menos 4 exemplos de fontes de energia diferentes que você utiliza em seu cotidiano. Isso aí a gente vê na aula azul, tá? 8. Recurso natural muito importante que continua sendo uma das maiores e importantes fontes de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de matéria-prima para inúmeros produtos, como plástico, por exemplo. Então, a descrição acima aí refere-se a quem? O gás natural? Não. A água? Também não, porque tudo aí é renovável. Ao petróleo? Sim, né? Porque aí ela é uma fonte de não renovável. O carvão mineral também não. Então, é só o petróleo, né? O Brasil é um dos países que apresenta os maiores potenciais hidroelétricos do mundo e, portanto, um tipo de energia bastante utilizado no país. As usinas hidroelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que outras alternativas de produção de energia. Falando a respeito dessa alternativa, cite algumas vantagens e desvantagens das hidroelétricas. Então, aí tem vantagens, né? As hidroelétricas, como fonte geradora de energia, apesar do custo alto, é viável por não emitirem poluentes na atmosfera. Porém, há desajuste como grande impacto ambiental, né? Além do refreamento do curso de rios e alagamentos de grandes áreas, acarretando problemas na fauna e flora local. Então, tem os seus benefícios e os seus malefícios, né? E na 281, desenhe e cite pelo menos 4 exemplos de fontes de energia cuja energia fornecida é transformada. Então, vocês irão fazer os desenhos aí e a gente olha tudo na aula Zoom, certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de ciências.